Olá pessoal da TV.com, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E essa semana é muito especial porque a gente está chegando na fase decisiva da Superliga. Só jogos emocionantes daqui para frente a partir da abertura do playoff. Pois é, nesse final de semana a gente teve a última rodada da fase de classificação e jogos importantes definiram os cruzamentos da próxima fase. A gente vai começar falando no masculino, no jogaço entre o Juiz de Fora e o Taubaté. O Taubaté precisava apenas de 2 sets para segurar a vice-liderança e conseguiu. Mas, por incrível que pareça, acabou derrotado pelo Juiz de Fora, num jogo onde brilharam os grandes opostos. De um lado, o oposto Renan, o canhoto gigante, fez 23 pontos. E do outro lado, o nosso oposto da seleção brasileira, o Wallace, fez 23. O levantador Rodriguinho ganhou o Viva Vôlei e ajudou a sua equipe a se consagrar na vice-liderança da competição. O mais interessante desse confronto é que ele vai se repetir nessa próxima fase de playoffs. As duas equipes vão jogar o playoff de quartas de final e quem vencer passa para a próxima fase. Bom, vamos dar uma olhadinha de como ficou esse playoff, que ficou bastante interessante e que vocês não podem perder. O Sada Cruzeiro, que passou quase que por cima de todo mundo com extrema facilidade, vai pegar o Canoas. O Funvic Taubaté, como a gente acabou de falar, vai enfrentar mais uma vez o Juiz de Fora Vôlei. O SESI São Paulo pega o Minas Tênis Clube e o Vôlei Brasil Quirim, o Montes Claros. Bento Vôlei, Maringá, São Bernardo e Caramuru não conseguiram se classificar. Bom, para variar na Superliga, geralmente as disputas de terceiro contra sexto e quarto contra quinto geralmente são os jogos mais disputados. E aqui a gente vai ter uma disputa muito forte, principalmente, eu acredito, no jogo entre o Vôlei Brasil Quirim e o Montes Claros. São duas equipes muito equilibradas, os jogos deverão ter muita emoção e o mais bacana, galera, todos os jogos dos playoffs serão transmitidos pela TV, ou pela Rede TV, ou pela Sport TV, então você não perde nada. Fiquem ligados que no finalzinho do programa a gente vai ter a agenda para você não perder essas datas, porque os jogos prometem. O Sada Cruzeiro não deve ter dificuldade para passar pelo Canoas, apesar de que a gente costuma dizer que playoff é outro campeonato. As equipes crescem e podem surpreender. Mas acredito que deu o Sada. Taubaté e Juiz de Fora, até pelo retrospecto desse final de semana, pode ser que, se o Renan continuar inspirado, ele tem praticamente levado o time nas costas, pode beliscar aí um jogo ou outro, mas eu ainda acredito no Taubaté. Já o SESI e o Minas também é uma incógnita. O SESI tem convivido com muitas lesões e vai depender muito do seu time estar 100% em quadra. Se tiver, dificilmente vai perder para o Minas. Mas o Minas viveu altos e baixos durante todo o campeonato e se o BC, o cubano BC, jogar tudo que sabe, pode ser que surpreenda. Então fiquem ligados aí que as quartas de finais masculinas, para variar, vão ser emocionantes e imperdíveis. Então não vão perder tempo não, bora para o feminino agora. Na última rodada, 2 jogos definiram a fase de classificação. Primeiro, Rexona e Praia num jogaço. Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo e o Praia teve tudo para vencer o Rio de Janeiro pela primeira vez na história, mas as mineiras deram muito mole nos últimos sets, erraram coisas bizonhas e deixaram escapar a vitória. E olha que o Rio estava sem 2 titulares, tanto a Gabizinha quanto a Monique ficaram de fora do jogo, substituídas pela Drusila e pela oposta Elo. O jogo foi extremamente disputado, o Rio mostrou que tem muito conjunto e que não depende somente das titulares, mas, gente, cá para nós, o Praia perdeu uma grande chance. E com isso, acabou perdendo também a 2ª posição na classificação. Pois é, porque no segundo jogo, a gente teve Bauru e Osasco. O Osasco aí ainda lutava com o Praia para ver quem ficaria em segundo, e o Osasco venceu por 3 sets a 1 o time do Bauru.
Esse jogo também foi televisionado, foi um grande jogo, mas o Bauru parece que ainda falta alguma coisa. Tem a Juma, que é uma grande levantadora, a Taizinha é uma ponteira que vira quase tudo, mas o time peca em alguns momentos, principalmente na sua recepção. E o Osasco, que não está lá essas coisas, mostrou que ainda tem força, principalmente com a ponteira Tandara e a central Bia. Bom, com isso, vamos aos cruzamentos das quartas de final. No playoff, o Rexona pega o Esporte Clube Pinheiros. O Pinheiros depende muito da Bárbara, da oposta Bárbara, mas pode surpreender, pois joga com muita velocidade. A levantadora Ananda é extremamente rápida e aciona muito as centrais, mas dificilmente vai dar outro resultado que não seja o Rio na próxima fase. O Vôlei Nestlé enfrenta o Fluminense que vem surpreendendo, fazendo uma campanha muito bacana. Mando aí um beijo para a Natasha, minha amiga, que está lá ajudando demais o time. E vamos ver, é um jogo onde o Osasco é franco favorito, mas o time do Fluminense tem a Sassá, que é extremamente experiente, a Renatinha, é um time que tem uma bagagem muito bacana e que já surpreendeu alguns grandes times nessa temporada. Outro jogo que não deve ter muita disputa é o Praia Clube versus o Brasília. O Brasília começou a Superliga super bem, chegou a ser vice-líder, mostrou muita força no trabalho do seu novo técnico, do Anderson, né, ex-seleção brasileira masculina, porém sentiu muita deficiência, principalmente na posição de oposta, onde a Andréia não se firmou, e na posição de líbero, onde a Silvana também deixou um pouco a desejar. Isso pesou um pouco para as ponteiras terem que virar quase todas as bolas, as centrais vêm muito forte, mas o time veio caindo e fez um retorno muito fraco. Dificilmente o Praia perde esse confronto, mas não custa a gente conferir porque as surpresas podem acontecer. O último confronto vai ser entre Camponesa Minas e o Genter Vôlei Bauru. Pois é, esse confronto, como eu já disse, confronto entre quarto e quinto geralmente é o mais disputado. E são duas equipes muito próximas, né? Como eu já falei do Bauru, que tem aí a Taizinha, tem as dominicanas, né? A Priscila Rivera, a Brenda Castilho, que é uma das melhores líberos do mundo, tem a Juma levantando muito bem, mas do outro lado a gente tem toda a experiência e categoria da central Carol Gataz, a gente tem a líbero Leia da seleção brasileira, temos nada menos do que Jaqueline, que dispensa apresentações, e a poderosíssima oposta Destiny Hooker dos Estados Unidos, que tem definido quase todos os jogos a favor do time mineiro. Então esse jogo, galera, eu digo, não percam, vai ser disputadíssimo, cada ponto vai fazer a diferença. Então a gente tem que ficar muito ligado e não perder nenhum detalhe. Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho de como vai ficar o playoff, eu vou deixar vocês com personalidades do vôlei. Charles Frederick Kurt Kiraly, nascido em 3 de novembro de 1960, foi o único jogador, homem ou mulher, a ter ganho medalhas de ouro olímpicas em ambas as categorias do voleibol, praia e quadra. A Federação Internacional de Voleibol, órgão máximo do governo do voleibol, honrou Kiraly como o maior jogador de voleibol do século XX. Além disso, ele é amplamente considerado o maior jogador de voleibol masculino da história. Kiraly é atualmente o treinador da seleção dos Estados Unidos de vôlei feminino. Ele começou a jogar vôlei aos 6 anos com incentivo do seu pai, o Dr. Laszlo Kiraly, que tinha sido um membro da equipe júnior nacional húngara. Aos 11 anos, Kiraly participou do seu primeiro torneio de vôlei de praia, fazendo dupla com seu próprio pai. Kiraly entrou para a equipe nacional de vôlei indoor em 1981 e levou a equipe dos Estados Unidos à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984, mesmo sendo o jogador mais novo na equipe. Nos Jogos Olímpicos de 1988, a equipe ganhou sua segunda medalha de ouro olímpica,
desta vez derrotando a União Soviética no jogo do campeonato. Kiraly foi selecionado como capitão para a equipe de 1988 em Seul. A Federação Internacional de Voleibol considerou o atleta o melhor jogador do mundo em 1986 e 1988. Após os Jogos Olímpicos de 88, Kiraly se aposentou da seleção nacional. No vôlei de praia, Kiraly teve uma longa carreira no circuito de praia profissional. Ele ganhou pelo menos um torneio em 24 das 28 temporadas que jogou em uma carreira que durou 4 décadas. Ele reivindicou títulos com 13 parceiros e em eventos domésticos ele chegou às semifinais em 80% das vezes. Em 1996, Kiraly retornou aos Jogos Olímpicos, desta vez competindo em vôlei de praia com seu parceiro Steffes. Kiraly e Steffes ganharam a medalha de ouro, a primeira concedida para o voleibol de praia dos homens. Bom, e agora depois de saber um pouco mais sobre esse monstro sagrado do voleibol que é o Kiraly, um jogador completíssimo tanto na quadra quanto na praia, a gente vai para o nosso saque rápido. Pois é, galera, no saque rápido a gente levou um susto essa semana. Em entrevista para a revista Veja Online, a ex-levantadora da seleção brasileira Fernanda Venturini soltou uma bomba. Pois é, a Unilever, patrocinadora há 20 anos do time do Rio de Janeiro, vai deixar a equipe. Pois é, na segunda-feira, os torcedores cariocas ficaram desesperados com essa notícia, com medo do multicampeão fechar suas portas. Mas acalme-se, pode respirar tranquilo, porque já no dia de ontem, o Sesc Rio resolveu assumir toda a operação da equipe, ou seja, nada muda no planejamento, nem para esse ano, muito menos para o ano que vem. O multicampeão Rio de Janeiro vai continuar firme e forte e, dessa vez, patrocinado somente pelo Sesc. Só para a gente dar aí uma palhinha do que é o Rio de Janeiro, vamos falar dos principais títulos que essa equipe já conquistou. Bom, foram 4 títulos sul-americanos, 11, não é pouco não, 11 títulos da Superliga Nacional, 3 títulos da Copa do Brasil, 2 Supercopas brasileiras, uma Supercopa dos Campeões, 12 campeonatos cariocas, uma Copa Rio, 2 torneios Top Vôlei e 3 Salompas Cup. Dá até para cansar, né, galera? O time é multicampeão e realmente não merecia acabar dessa forma. Bom, agora que a gente deu essa notícia meio lá, meio cá, meio bombástica, mas já aliviando, a gente vai para a nossa agenda. Bom, e a gente começa os playoffs com o jogo entre Vôlei Nestlé e Fluminense, no próximo dia 16, às 21h55, ao vivo na Rede TV. No dia seguinte, no dia 17, a gente tem o Esporte Clube Pinheiros recebendo o Rexona Sesc Rio, às 21h30, dessa vez na Sport TV. No dia seguinte, no dia 18, o Dentil Praia Clube recebe o Brasília em seus domínios, às 18 horas, também pela Sport TV. Ainda no dia 18, mas às 20h30, na Sport TV, a gente tem o jogaço entre Camponesa Minas e Genter Vôlei Bauru. Já pela primeira rodada do masculino, a gente tem o poderoso Sada Cruzeiro recebendo Canoas em seu ginásio, no dia 17, às 19 horas, na Sport TV. Pela Rede TV, a gente tem no dia 18, às 14h10, o SESI São Paulo, enfrentando o Minas Tênis Clube. No dia 18 também, às 15h30, o Juiz de Fora Vôlei recebe o Funvic Taubaté. E no dia 19, às 15 horas, pela Sport TV, o Montes Claros recebe o Vôlei Brasil Quirim num jogaço que promete muito. Pela segunda rodada, a gente vai ter no feminino
O Fluminense recebendo o Osasco no dia 20, às 19 horas, ao vivo na Sport TV. Ainda no dia 20, às 21h30 e também na Sport TV, o Rexona recebe o Pinheiros. Já pela segunda rodada no feminino, o Fluminense recebe o Vôlei Nestlé no dia 20/3, às 19 horas, na Sport TV. Ainda no dia 20, mais às 21h30 e também pela Sport TV, será a vez do Rexona receber o Esporte Clube Pinheiros. No dia seguinte, na terça-feira 21, às 19 horas e também pela Sport TV, o Brasília recebe o Dentil Praia Clube em sua casa. Fechando, às 21h30, também no dia 21 e também pela Sport TV, o Genter Vôlei Bauru enfrenta novamente o Camponesa Minas. Já pela segunda rodada do masculino, no dia 22, na Sport TV teremos Minas e SESI. Às 19h30, na Sport TV, Canoas e Sada Cruzeiro. Os últimos jogos serão ambos pela Rede TV. No dia 23, às 21h55, o Funvic Taubaté recebe o Juiz de Fora Vôlei. E no dia 25, às 2h10, também na Rede TV, a gente vai ter o Vôlei Brasil Quirim recebendo o Montes Claros Vôlei. E assim a gente encerra as duas primeiras rodadas, podendo ou não ter a terceira, dependendo do resultado dos jogos. E eu espero vocês na semana que vem para a gente conferir essa fase final eletrizante das Superligas, galera. Não podemos perder nenhum jogo sequer, hein? Aguardo vocês. Um beijo grande e até lá.